Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Abre aí a sua Bíblia. Lucas 16, a partir do verso 19. Acharam aí? É o texto que nós vamos ler, é o texto da nossa reflexão, é o texto da nossa mensagem de hoje. Acharam? Já? Yes? Oh! Vamos ler. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abrão: Tem Moisés e os profetas, ouçam. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Somente até aí. Diz o texto que havia um homem rico, e esse homem rico se vestia bem, comia bem, tinha tudo do bom e do melhor, não lhe faltava nada. E o texto é tão enfático que ele diz que ele vivia regaladamente, ou seja, ele vivia de maneira satisfatória, de maneira abençoada, vamos dizer assim, né? Abençoada, não lhe faltava nada. Não sei se tem alguém aqui que viva assim, né? Que não lhe falte nada. Mas aquele homem
diz o texto que não faltava nada para ele, mas ao mesmo tempo o texto diz que tinha um outro, chamado Lázaro, que além de viver na pobreza, tinha uma enfermidade, e a enfermidade dele era tão grave, e assim tão visível, que os cães vinham lamber as feridas, as chagas. Então você imagina, um vivia bem, tendo tudo do bom e do melhor, e o outro vivia muito mal, com dificuldade, passando aperto. Mas todos dois tiveram a mesma experiência. Todos dois tiveram a mesma experiência, e a mesma experiência que nós vamos ter também, que é a morte. Todos nós vamos passar pela morte. Não tem ninguém aqui que não venha passar pela morte, a não ser que Jesus voltasse agora, né? A não ser que Jesus voltasse nesse instante ou amanhã, né? E mesmo assim amanhã a gente não pode fazer conta, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para amanhã, né? Ninguém tem o controle da vida, né? A gente não pode dizer, olha, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou comprar isso, amanhã eu vou comprar aquilo. A gente não pode. Amanhã eu vou em tal lugar, amanhã eu vou construir, porque na realidade nós não sabemos de nada acerca do amanhã. Se Deus permitir, amanhã nós vamos comprar, amanhã nós vamos fazer, amanhã nós vamos realizar. Se Deus permitir, agora se Deus não permitir, nós não vamos poder fazer coisa alguma. Porque nós não temos o controle. Mas a morte, ela é certa. Ela é certa. Todos vamos passar. Agora, qual o destino de cada um de nós? Qual o destino da tua alma? Qual o destino do teu espírito? Ou melhor, qual o teu destino? Porque quando eu falo alma, quando eu falo espírito, eu estou falando de você, de mim. Para onde? Qual lugar que nós vamos estar? O texto diz que o rico ele foi parar no Hades. E lá no Hades era um lugar de tormento. E havia fogo, e a coisa era tão intensa e terrível, muito mais do que esse calor que a gente está sentindo, né? Que esses últimos dias aqui no Rio de Janeiro tem feito um calor terrível, né? Calor terrível. Ventilador não resolve, né? Se não ligar um arzinho, né? Quem tem, se não ligar um arzinho não consegue dormir, né? E quem acostuma ligar um arzinho, depois que acostuma, meu irmão, não quer outra vida, né? Não quer outra vida. Mas ventilador está difícil, por causa do calor que está fazendo no Rio de Janeiro. Mas o calor do Rio de Janeiro nem se compara ao calor daquele lugar. A ponto dele dizer, olha, manda que Lázaro molhe a ponta do pé e vem aqui refrescar minha língua. Tamanho sofrimento que aquele homem estava enfrentando naquele lugar. E naquela discussão, naquela conversa, no diálogo apresentado aqui por Jesus, o homem rico que agora estava no inferno em sofrimento, e Lázaro que estava agora no seio de Abraão em descanso. O homem rico diz, olha, manda alguém lá falar com meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, e eu não quero que os meus irmãos venham para cá, para este lugar. Manda alguém lá falar com eles. E aí Abraão diz, olha, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam a palavra, que ouçam aquilo que está escrito. E isso serve para nós nos dias de hoje. Existem pessoas que elas querem que aconteça algo de sobrenatural
para que elas possam crer. Elas querem que aconteça algo de extraordinário, além da imaginação, para que elas possam crer. E foi o que pensou aquele rico que estava lá no Hades. Ele disse assim: olha, manda alguém lá falar com eles, contar para eles como é que é esse lugar. Não, ele já tem. Manda que Lázaro ressuscite, ou alguém ressuscite e vá lá falar com eles, porque de repente, se eles olharem, porque ele falou assim: olha, já tem Moisés, os profetas, eles não ouvem, então de repente se mandar alguém que morreu e aparecer diante deles, eles vão poder ouvir, e eles vão querer ouvir. E aí Abraão fala: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, vocês acham que eles vão ouvir? Você acha que ele vai ouvir se alguém dos mortos aparecer? E isso por quê? Porque na nossa mente, no nosso imaginário, nós queremos ver algo de extraordinário, algo palpável, algo concreto, para nós podermos observar, contemplar e até mesmo tocar, para que nós possamos acreditar que exista, ou que existe este lugar de tormento. E nós temos vivido dias maus, porque além do povo não acreditar mais em Moisés e nos profetas, porque o povo não acredita mais em Moisés e nos profetas. O povo não acredita mais naquilo que está escrito. São poucos que acreditam. Às vezes existem crentes que estão na igreja que não acreditam que existe o inferno. Isso não existe não, pastor. Isso aí foi uma história, uma ilustração, uma parábola que Jesus contou. E parábolas não são reais, são ficção. Ele na realidade estava ensinando um conceito, uma ideia, um pensamento. Não, isso não é verdade não, pastor. Existem pastores dizendo: não, isso não existe. Deus não é tão mau assim, a ponto de criar um lugar de tormento e lançar lá, neste lugar de tormento, a sua criação, o homem. Não existe. E por que esse tipo de pensamento? Porque há uma desvalorização do ensino acerca do inferno. Para os judeus, o inferno era, ou podia ser conhecido como Sheol, para os judeus. A palavra hebraica principal usada para se referir ao mundo dos mortos, ou o lugar para onde os mortos eram levados ou iriam, era Sheol. E a ideia era a ideia de sepultura, a ideia de morada, a ideia de local. O judeu acreditava que o Sheol, o lugar para onde iriam os mortos, era um local. Era um lugar que eles não sabiam dizer onde era, mas acreditavam que era um lugar de sofrimento e de escuridão. Os gregos tinham uma ideia diferente. Na ideia dos gregos, o inferno era chamado de Hades. Porém, eles ligavam este lugar de tormento a uma divindade cujo nome era Hades. O inferno grego era uma região nevoenta no interior da terra, por onde as almas vagavam sem memória. Para os gregos antigos, as almas tinham um destino certo após a morte: um mundo subterrâneo, conhecido
pelo nome do seu governante. Quem governava o Hades era Hades. Para os gregos, havia vida após a morte. A alma era imortal. Acreditava-se que havia um destino para as almas. Eles acreditavam também na reencarnação. No momento da morte, para os gregos, a psique, o espírito dos mortos, deixava o corpo, e o corpo falecido, então, era preparado de acordo com os rituais, mas a alma não, ela ia para o Hades. Eles acreditavam nisso. Era dessa forma que os gregos viam o inferno. Um lugar de separação, onde pessoas más ficavam em um determinado local e as pessoas boas ficavam em outro local, até poderem voltar à vida novamente. Essa era a ideia. Para o judeu, era um lugar de escuridão, era um lugar de tormento. E essa ideia, ela foi absorvida pela igreja, a ideia de escuridão, a ideia de um lugar de tormento, por conta das palavras de Jesus, por conta do ensinamento de Jesus acerca do destino daqueles que morrem em seus pecados. Jesus, ele disse, Jesus ensinou, e o texto que nós acabamos de ler, o texto de Lucas capítulo 16, nos mostra claramente isso, que há um lugar de tormento eterno. Mas assim como há um lugar de tormento eterno, Jesus disse que há um lugar de gozo eterno. As pessoas até acreditam no lugar de gozo eterno, algumas querem acreditar, mas deixam de acreditar no lugar de tormento eterno. E por que isso? Porque consideram essas histórias, tanto as dos judeus, como a dos gregos, como sendo um mito. Olha, isso é um mito. Isso é uma construção. E esse tipo de pensamento foi difundido ainda mais por conta do ensino da Igreja Católica, que no século IV, e já fundamentado já no século XIII, começou a ensinar acerca dos 7 pecados capitais. A Igreja Católica, ela começou a ensinar que existiam 7 pecados capitais e que as pessoas precisavam se abster desses pecados para que elas não fossem lançadas no lugar de tormento por conta da prática desses pecados. Eu creio que você já viu em algum filme essa narrativa dos 7 pecados capitais. Foi uma criação da Igreja Católica porque eles queriam fazer com que o ensino dos 10 mandamentos fosse enraizado no coração das pessoas e fizesse com que as pessoas desejassem estudar, desejassem guardar, desejassem preservar os 10 mandamentos. E aí eles dizem, olha, existem 7 pecados capitais. O conceito de 7 pecados capitais é incorporado no que se conhece hoje como sendo pecados capitais, que tratam de uma classificação de condição humana, conhecida atualmente como vícios, que precedem ao surgimento do cristianismo, mas que foram usados mais tarde pelo catolicismo, com o intuito de educar seguidores, de forma a compreender e controlar os instintos básicos do ser humano, e assim se aproximar de Deus. Então a ideia de falar sobre os pecados era fazer com que as pessoas abandonassem os pecados e se aproximassem de Deus. E são os seguintes, os 7 pecados capitais: o orgulho, a avareza, a luxúria, a inveja, a gula, a ira, pecados e a preguiça. Orgulho,
avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Se o homem deixasse se envolver por esses pecados, ele iria ter que pagar um preço muito alto. Então era melhor observar a lei, era melhor observar os 10 mandamentos e obedecer, e se afastar desses pecados. A Igreja Católica ensinava isso no século XIII. A ideia surgiu no século IV, mas foi ensinada com mais força a partir do século XIII. E aí, por conta disso, por conta dessa questão, surgiu o inferno de Dante. O inferno de Dante. Quem aqui já ouviu falar no inferno de Dante? O inferno de Dante, na realidade, é uma crítica ao ensino da Igreja Católica dos 7 pecados capitais. É uma crítica para justamente desacreditar a crença acerca do inferno. O inferno é a primeira parte da Divina Comédia de Dante Alighieri, sendo as outras duas o purgatório e o paraíso, e está dividido em 33 cantos, uma divisão de longas poesias, possuindo um canto a mais que as outras duas partes, que serve de introdução ao poema. A viagem de Dante é uma alegoria através do que é essencialmente o conceito medieval de inferno, guiado pelo poeta romano Vigílio. No poema, o inferno é descrito com 9 círculos de sofrimento localizados dentro da terra, e foi escrito no início do século XIV. Era uma crítica. E qual o porquê dessa crítica? O mundo estava vivendo no período do iluminismo. O movimento iluminista originou o movimento do renascimento cultural, científico e artístico. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com tudo que acontece hoje. Porque com o advento do iluminismo, surge o interesse maior pela razão e pela ciência. Uma valorização exagerada da ciência, da cultura e do conhecimento. O que isso quer dizer? Olha, vamos deixar Deus de lado. Vamos deixar Deus de lado. Essa história de Deus é conversa fiada. Esse negócio de inferno não existe. Esse negócio de tormento eterno não existe. Esse negócio de sofrimento, isso é conversa. Isso é uma história que foram criadas. Isso é um romance, isso é um poema. Isso foi construído para poder aprisionar as pessoas à igreja, amarrar as pessoas à igreja, fazer com que elas tenham medo, e por conta do medo fiquem presos ao ensino religioso. Não existe esse negócio de inferno, não. Então, com o advento do iluminismo, do renascimento, o mundo mudou. O mundo que era teocrático, ou seja, o governo era de Deus, agora passou a ser um mundo humanista, humanizado, onde as decisões e as ações pertencem aos homens e não mais a Deus. Porque esse negócio de religião é para enganar. Esse negócio de religião é para aprisionar.
Esse negócio de religião é para amarrar as pessoas e tirar o dinheiro delas. Tirar o dinheiro delas. Agora o que vale é a ciência. Agora o que vale é a razão. Agora o que vale é o conhecimento. E aí surge esse poema, essa trilogia da Divina Comédia. E nessa trilogia surge o inferno de Dante. E o inferno é descrito como 9 círculos do inferno. O primeiro círculo é o círculo do limbo. O limbo era o lugar para onde iria os pagãos, aqueles que não foram batizados, eles iriam para o limbo. O segundo círculo era o Vale dos Ventos, o lugar da luxúria, aqueles que cometeram pecado de luxúria, aqueles que se deixavam levar pelos desejos, aqueles que deixavam se levar pelos prazeres, eram levados ao segundo círculo, ao Vale dos Ventos. O terceiro círculo era o Lago de Lama. E quem eram levados para o Lago de Lama dentro do inferno de Dante? Aqueles que eram gulosos, porque para lá iam aqueles que praticavam o pecado da gula, ou seja, para onde iam os gordinhos. Aqueles que comiam demais, aqueles que comiam exageradamente, aqueles que não tinham controle, e que comiam a ponto de se empazinar, e ir lá botar a mão na goela, jogar tudo para fora e voltar a comer de novo. Parece brincadeira, mas tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. E no inferno de Dante, aqueles que praticavam a gula iam para o Lago de Lama. Mas existia ainda o quarto círculo, que era as Colinas da Rocha, para onde iam os gananciosos, aquelas pessoas que eram amarradas ao dinheiro, pessoas que eram agarradas aos bens e que não largavam o dinheiro nem os bens de forma alguma. Essas pessoas iriam para o quarto círculo, as Colinas de Rocha. O quinto círculo, o rio Estige. Quem ia para o rio Estige? Aqueles que viviam irados, ou seja, era o lugar daquelas pessoas que se enfurecem e fazem coisas absurdas quando estão enfurecidas, iradas. Elas iriam para lá. O sexto círculo, o cemitério de fogo destinado aos hereges, aqueles que falavam heresias, que ensinavam heresias. O sétimo círculo, o Vale do Flegenote, ou Flegetonte, para onde ia aquelas pessoas que praticavam a violência, que eram violentos. O oitavo círculo, o Malebog, para onde iriam os fraudadores, as pessoas que praticavam fraude. E o nono círculo, o Lago Cossite, que era o lado da traição, para onde iriam aqueles que cometem traição. Quem trai, vai para este lago. Então Dante construiu esse inferno, um inferno separado por classes, um inferno separado por práticas pecaminosas. Então, entendi o seguinte, dependendo do pecado, eu vou para um lugar diferente, vou para um lugar melhorzinho do que o outro. O que acontece com esses textos, que são textos da cultura mundial, da literatura mundial? São textos que foram construídos para desacreditar aquilo que a palavra de Deus ensina e aquilo que nós ensinamos acerca do inferno. Não, esse inferno de Dante,
O inferno que os crentes pregam é o inferno de Dante. Foi Dante que construiu aquilo lá. Foi uma poesia. Tem até filmes, né, sobre o inferno de Dante. Tudo isso para desacreditar, para fazer com que as pessoas não acreditem na existência do inferno. A Bíblia fala sobre Geena. Geena está relacionada ao vale de Inom. Talvez, se você vier a estudar um pouquinho mais sobre essa questão, você venha a se deparar com essa palavra Geena, que está relacionada ao vale de Inom, que é um vale que existe lá em Jerusalém, onde há lixo, e ali o lixo queima de noite. Então há uma representação de que o inferno é como o Geena, o inferno é como o vale de Inom, onde o fogo queima dia e noite. Os gregos tinham a sua concepção de inferno. Os judeus tinham a sua concepção de inferno. O homem moderno criou a sua concepção de inferno. Os babilônios tinham a sua concepção de inferno. E por conta dessas ideias, desses pensamentos difundidos pela cultura, pelo ensino, muitos deixaram de acreditar na existência do inferno. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o inferno não é um mito. O inferno não é uma ficção. O inferno é um lugar. O inferno não foi feito. Agora, escute bem isso. O inferno é um lugar, mas o inferno não foi feito para todos os pecadores. Anotou aí? O inferno, ele não foi feito para todos os pecadores. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Junto estarão os pecadores que não se arrependeram. Por isso eu disse que o inferno não foi feito para todos os pecadores. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, e junto estarão os pecadores que não se arrependeram. Pecadores arrependidos, pecadores que confessam os seus pecados, pecadores que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses pecadores foram libertos na cruz do Calvário. Foram libertos pelo sangue derramado de Jesus. Na cruz, nossos pecados, diz a canção e diz o texto, foram castigados em Jesus. O inferno é um lugar. O inferno é lugar dos mortos. O inferno é lugar do diabo e seus anjos. O inferno é lugar daqueles que não se arrependem dos seus pecados, mas aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador, esses são livres do inferno, porque Jesus, Ele pagou o preço dos nossos pecados, Ele morreu em nosso lugar, Ele nos livrou da morte eterna, Ele nos livrou da condenação do inferno. Podemos dizer que somos livres. Ele morreu no nosso lugar.
Quem morreu? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o meu pecado, tirou o seu pecado, nos tornou justos diante de Deus. Ele levou sobre si as nossas dores e sobre as suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ainda que venham dizer, desqualificar, você precisa entender que a palavra de Deus, ela é verdadeira, e ela se cumpre, e ela vai se cumprir. Portanto, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você é pecador. Reconheça que sem Deus você está perdido. Reconheça que sem Deus não há salvação para você. Reconheça que sem Jesus você não tem garantia nenhuma. E você estará destinado a estar junto com o diabo e seus anjos no inferno, que foi preparado para cumprir a justiça de Deus. Renda-se ao Senhor. Renda-se a Jesus. Confesse-o como seu Salvador. Viva para Ele. Viva por Ele. Dê a Ele a honra, a glória da sua vida. Tudo isso que eu falei aqui no início, se você for para a faculdade, você vai ouvir. E você vai ouvir isso com tanta ênfase. Com tanta ênfase, que se você bobear, você deixa de crer na palavra de Deus. Está vendo aqui, ó? Os gregos já diziam isso. Está vendo aqui, ó? Os judeus já diziam isso. Os babilônios já diziam isso. Olha, os escritores do passado já diziam isso. Isso é uma invenção. Isso é uma invenção. A palavra de Deus é real. A palavra de Deus é verdadeira. E ela não volta vazia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Aceite a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Aqueles que se arrependeram, aqueles que aceitaram a Jesus hoje podem dizer, sabe o quê? Somos livres da condenação do pecado. Nós somos livres. Hoje nós somos livres da morte eterna. A morte não vai nos deter. Nós podemos dizer, hoje nós temos esperança. Hoje nós temos vida eterna. Hoje nós temos descanso no Senhor. Sabe por quê? Porque pecadores arrependidos foram libertos das correntes, das amarras do pecado e da morte. Pecadores arrependidos têm certeza de salvação e esperança. Pecadores arrependidos são herdeiros das bênçãos celestiais. Pecadores arrependidos estarão no céu, nas mansões celestiais, no lugar que o Senhor preparou para nós desde a fundação dos séculos. Pecadores arrependidos vão estar juntos de Jesus. Vão estar junto de Jesus. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para aqueles que não se arrependem dos seus pecados. O inferno não foi preparado para você. Não foi feito para você. Para você o Senhor fez a glória celeste, a sua presença.